Saudações, amigas e amigos. Eu sou o professor Gustavo, professor da área da saúde e também da área de biológicas. E hoje vamos conversar um pouquinho melhor sobre um conceito que muitas vezes ainda atrapalha a cabeça dos estudantes dessas áreas, que é o transporte ativo e o transporte passivo através das membranas das células. Toda célula tem membrana celular, um dos componentes básicos de todas as nossas células, e ela delimita o que a gente tem de meio intracelular e de meio extracelular. Porém, nenhuma célula é vedada totalmente. Ela precisa ter comunicação do seu meio interno com o seu meio externo. Minimamente, por exemplo, para jogar os seus restos metabólicos, de metabolismo, para fora da célula e pegar nutrientes do meio externo para o meio interno. E isso acontece através do transporte por proteínas transportadoras que nós temos incrustadas na membrana das células, certo? Então, esse transporte acontece através de maneira ativa ou de maneira passiva. Vamos pensar primeiro no transporte passivo de moléculas, certo? O transporte passivo, a gente diz que segue a tendência universal do equilíbrio. Então, se a gente pensar, por exemplo, que aqui eu tenho a membrana da minha célula, meio intracelular e meio extracelular, e aqui minhas duas mãos como se fossem uma balança, vou dar um exemplo do potássio em uma célula neuronal. E a gente tem muito mais potássio no meio intracelular do que fora, certo? Então, se a gente for pensar no potássio nessa minha balança aqui, eu vou ter muito mais potássio no meio intracelular do que no meio extracelular. Se eu abrir uma comunicação, um canal de potássio que ligue o meio intracelular com o meio extracelular, pelo transporte passivo, a tendência é que isso se equilibre, saindo de onde tem mais para onde tem menos. E é por isso que o potássio, quando a gente tem a abertura dos canais de potássio em células excitáveis, principalmente como neurônios, cardiomiócitos e células de tecido muscular estriado esquelético também, o potássio sai da célula para o meio, vai para o meio extracelular, certo? Esse é só um exemplo do que acontece de transporte passivo nas nossas células. Para a gente generalizar um pouco mais essa situação do transporte passivo, vamos pensar na seguinte situação. Se nós estivéssemos todos em uma sala fechada, que tivesse uma porta, por exemplo, e um de nós abrisse um vidrinho de perfume atrás da porta, quem entrasse logo depois da gente ia começar a sentir o cheiro de perfume. E daqui a pouquinho, todo o cheiro do perfume ia estar pela sala. Todo mundo ia estar sentindo esse cheirinho de perfume. Por que isso aconteceu? Dentro do nosso vidrinho de perfume, nós temos uma concentração muito maior de moléculas odoríferas do que na nossa sala. Nem que a gente juntasse todas as moléculas odoríferas do perfume de todo mundo, ia dar o número de moléculas que a gente tem dentro do potinho. Sendo assim, a partir do momento que a gente destampa o potinho e comunica esses dois meios, nós vamos ter a tendência da saída das moléculas odoríferas para o meio da sala. E a gente começa a sentir o cheirinho de perfume dentro da nossa sala. Esse é um transporte, então, passivo, com a tendência universal sempre do equilíbrio, certo? Um outro exemplo para vocês, e aí mais voltado para o nosso organismo, como vocês acham que o nosso corpo consegue absorver quase todos os compostos que a gente coloca no nosso trato gastrointestinal através da nossa alimentação? Vou usar, por exemplo, a glicose para a gente entender um pouquinho melhor. Quando a glicose já como hexose, né, está dentro do nosso trato gastrointestinal, as nossas células do epitélio intestinal conseguem pegar essa molécula que está aqui, na luz do nosso trato gastrointestinal, trazer para dentro do seu meio intracelular e depois levá-la para a corrente sanguínea para que ela ande pelo corpo como um todo. E isso só consegue ser feito porque as nossas células de epitélio intestinal têm uma grande quantidade de um determinado transportador que é da família dos GLUT. Então nós temos os GLUTs 1, 2, 3 e 4, né, que são da grande família dos glucose transporters, que são os transportadores de glicose, e pegam então a glicose do meio extracelular e trazem para o meio intracelular. E depois pegam do meio intracelular a célula epitelial do intestino e conseguem jogar para a nossa corrente sanguínea, fazendo a absorção efetiva da glicose e vai pela corrente sanguínea pelo corpo como um todo. Sendo assim, nós não precisamos, nossa célula não precisa gastar energia para que isso aconteça. Inclusive, o transporte de glicose é um dos que a gente chama de difusão facilitada. É um dos tipos de transporte que nós temos como transporte passivo. O que isso quer dizer? A glicose tem uma capacidade de atravessar a membrana plasmática da célula, porém numa taxa muito pequena. Nós demoramos muito... a molécula de glicose demora muito para atravessar a nossa membrana plasmática. Por isso,
ela insere na sua membrana um transportador que se abre e consegue deixar mais rápida a passagem da glicose para dentro da célula. Isso é um transporte passivo, que a gente chama de difusão facilitada. Porém, nossa célula também tem o transporte ativo. Eu juro para vocês, se a nossa célula tivesse sempre a mesma concentração do lado de dentro e do lado de fora de todos os compostos, ia ficar complicado. Pra vocês terem uma ideia, se a concentração de potássio começa a ficar muito próxima nos meios intra e extracelulares, a gente pode ter problemas como arritmias cardíacas. Então, para que a nossa célula sobreviva, ela precisa muitas vezes não deixar as coisas iguaizinhas, mas deixar onde tem mais composto com mais composto ainda. Isso acontece através do trabalho de enzimas, que nós chamamos de maneira mais comum, de bombas. Uma das mais conhecidas é o que a gente chama de bomba sódio-potássio. Na verdade, é uma enzima que quebra ATP para fazer um transporte, não no sentido de concentrar, mas sim não no sentido de deixar equivalente, deixar igual, mas no sentido de concentrar. Ao invés de ser equilibrativo, o transporte ativo ele é concentrativo, certo? Um dos grandes exemplos que eu posso dar também é em relação ao uso de um fármaco, na verdade uma família de fármacos que é bem conhecida, que é a família dos prazol, omeprazol, pantoprazol. Esses fármacos são muito utilizados para diminuir a acidez estomacal. O que eles fazem, na verdade? Eles agem inibindo uma ATPase que existe nas células parietais do estômago, que são as bombas de próton. O que acontece? No meio extracelular da célula parietal já existe muito íon H+. E as nossas células ainda jogam mais íons H+, para o meio extracelular, acidificando ainda mais a nossa parede estomacal. Esses compostos, na verdade, inibem esse transporte do próton para fora, para o meio extracelular, diminuindo assim a acidez do nosso estômago e melhorando casos de gastrite e de úlcera também. Para resumir toda a situação, eu gosto sempre de fazer a analogia do barquinho furado. Se nós estivéssemos na margem de um rio e quiséssemos atravessar essa margem e nós entrássemos num barquinho que estivesse furado, daqui a pouco a água ia começar a entrar no barco, certo? De maneira tranquila, a gente não ia precisar fazer força para isso. Por quê? Tem mais água do lado de fora do que do lado de dentro. E quando a gente comunica, a tendência é que isso fique igual, como se fosse um transporte passivo. Agora, para que nosso barco não afunde, a gente tem que gastar energia pegando com um baldinho e jogando a água para fora, jogando de onde tem menos para onde tem mais. Para isso, a gente gasta energia para que o nosso barco não afunde.